Saudações, queridos. Já estou morrendo de sono, mas eu preciso responder essa ao rapaz que fez o desafio aos ateus, o primeiro desafio teísta. Rafael, acho que é o nome dele. Rafael, como pode um Deus perfeito, infinito e ilimitado, meu querido, ter criado a imperfeição e a limitação da mente humana? Nada me tira da cabeça que Deus nunca, se existisse, esse Deus humano que as pessoas querem criar e desenvolver, as próprias pessoas sendo esse Deus, nada me tira da mente que se existisse uma força consciente, inteligente, ciente da linearidade, da finitude, aí não seria Deus. Mesmo assim, ela não criaria seres menos perfeitos que ela mesma. Imagina esse Deus que é ilimitado. Nossa mente humana não consegue encerrar a mente de Deus, por ser ilimitada. Nossa mente é limitada e a mente de Deus é ilimitada. Eu já fui cristão, já li a Bíblia, e na Bíblia tem tópicos, tem pontos onde fala-se que se você tentar entender a mente de Deus, você ficará louco. Então, nossa mente, por mais complexa que seja, não chega a ser uma mente de ameba perto da mente de Deus. Isso serve muito também para aqueles que são crentes em espiritismo. Eles falam, as almas encarnam para aprender, porque estão buscando a perfeição. Porra, meu, se uma coisa nasce alma fora de um corpo limitado humano, ou qualquer corpo que limite a mente, que tenha sentidos, tá? O sentido de alto, baixo, quente, frio, ou seja, se Deus criou essas almas, porque para os religiosos não, para os crentes em espiritismo, né, os espíritas, eles também acreditam em Deus. Deus criou essas almas, ou o universo criou essas almas, já são perfeitas. Por definição, são perfeitas. São Deus em si. Você precisa assumir que se você quiser colocar os padrões e os parâmetros humanos nesse Deus perfeito, que você acha que é perfeito, e que mandou escrever a Bíblia, para que nós fiquemos sabendo da existência dele pela Bíblia, e não por ele mesmo, né? É uma coisa meio complexa de se entender, né? Porque se Deus realmente quisesse, não precisaria de ninguém para falar por ele ou falar que ele existe. Ele seria uma força sensível dentro de cada um. Tanto que eu acredito que as pessoas que fazem essas bondades todas, que são cristãs, que seguem o exemplo de Cristo, que são boazinhas, que tiram a roupa do corpo, ou que fazem doações de seus dízimos para as religiões, para o próximo, né? Aí, subtende que seja para o próximo, para o semelhante. As pessoas que fazem tudo isso, se fazem porque leram lá no livro, na Bíblia, ou a doutrina que ela tem, que prega a mesma coisa, porque não é só o cristianismo que prega esses dons, não. O Buda, e até antes de Buda mesmo, Confúcio, já falava disso daí, sem ser religião, né, de certa forma. É uma crença, é uma crença não religiosa, é uma crença filosófica. Então, se as pessoas fazem essas bondades, essas benesses todas, esperando recompensas, é uma prova de que esse Deus não habita dentro delas, e esse Deus não existe. E é uma prova de que essas pessoas são gananciosas também. Elas não fazem de pureza, elas fazem esperando recompensa. Né? Todas essas doutrinas religiosas e todas as pessoas que vivem aqui esperando, almejando uma recompensa de viver ao lado de Deus, elas não estão sendo puras, não estão tendo sentimentos puros. Quer dizer então que se não houvesse a Bíblia, se não viesse Jesus falar, ou para aqueles que acham que Deus encarnou em Jesus e veio falar que as pessoas precisam ser boas, as pessoas são boas só porque escutam, elas não são boas de verdade. E aí você nota a falha, porque nós seríamos reflexo da magnificência e a benevolência de Deus.
Nós seríamos bons por natureza se tivéssemos sido filhos de Deus mesmo, criados por Deus, por um Deus benevolente. Nós teríamos um elo com essa força inexplicável. E nós não precisaríamos só ter fé e achar que temos poderes porque está escrito num livro. Não, nós teríamos de fato. Imagina só, volta lá no Gênesis e vê por que é que Deus criou Adão e Eva destituídos, ou seja, sem poderes para lutar contra o diabo. Deus poderia ter criado Adão e Eva da mesma forma, com os mesmos poderes cujos quais nós conhecemos em Jesus Cristo. Aí se o diabo chegasse para trocar uma ideia, né, o Adão e Eva já falava, sai fora, senão vai ter porrada. Porque eu tenho poder. Você não acha que foi uma injustiça desse Deus bíblico deixar os dois seres completamente limitados terem sido seduzidos por um ser como o diabo? Faz sentido essa história? Não faz sentido, querido. Outra coisa que a gente tem de imaginar, de pensar com clareza é o seguinte: Deus fez o ser humano com o corpo limitado para sentir frio, calor, ódio, raiva, proporção, né, as proporções que essas dimensões aqui imperam em nosso corpo. Dificilmente Deus criaria um ser para obedecer essa dimensão aqui com o corpo humano e daria regras de anjos para que seguissem. As pessoas, os líderes mais idôneos, os mais perfeitos da sociedade, são os que guardam os sentimentos mais podres e mais vis. Todo ser humano tem sentimentos que o corpo demanda, e esse corpo que foi Deus que fez, como eu não creio em Deus, para mim foi a natureza que fez, mas para aqueles que creem, foi Deus que fez esses corpos que sentem essas coisas que são incontíveis. Os desejos, seja sexual, seja o desejo por algo, a ganância, ou seja, Deus fez os corpos humanos assim e depois supostamente colocou regras para anjos. Anjos não têm corpos, anjos não têm essas limitações, nem demônios, né? Se eu cresce nessas coisas. Então eu acho que por aí você vai vendo que não é muito inteligente acreditar nessa história desse Deus bíblico. Eu não estou dizendo, querido, que não existam forças inexplicáveis. Existem sim. Eu não estou dizendo que não existe uma inteligência superior que é esse lugar aqui todo. Não estou dizendo nem que criou. Eu estou dizendo que é intrínseca, que é ela, essa inteligência, o lugar e todos os lugares. E eu acredito que a nossa inteligência descende dessa inteligência. Porque a inteligência, de alguma forma, do ser humano, ela vem da matéria. Nossa bioquímica, nós somos um robô químico, um robô bioquímico, né? Isso não escapa disso. Somos um endoesqueleto com uma cobertura de carne. E todos os elementos que compõem o nosso corpo estão na natureza aí. Né? É água, é ferro. Já falei até no vídeo aqui, são 41 elementos que conformam o nosso corpo. E esses elementos juntos formam inteligência. Vai ver que a inteligência já está nesses elementos. E a inteligência, a consciência de existência, já está nesses elementos e já está em todo o universo. Em cada quark. Não sei se você entende de física. Quark é a menor partícula possível de se imaginar. Né? E tem coisas menores ainda. No âmago do quark tem as cordas. Você procura depois a teoria das cordas, que você vai saber o que é. No fundo, tudo é energia. Entende? Isso é fato. Isso quer dizer que essa energia, que para nós é só um nome também, essa energia pode ser inteligente. Não é? Não é porque a gente tem a falsa impressão de que a inteligência e a consciência de existência só pode estar num corpo. Não é? Mas vai ver que não. Porque se você for olhar bem o corpo humano, que é físico, ele também é energia. Nós somos uma bomba atômica. Se você desestruturar
Se você atacar os nossos átomos com prótons, se você gerar uma reação em cadeia, cada ser humano, cada átomo, cada coisa que compõe o mundo é uma bomba atômica, é uma bomba nuclear, porque ali dentro está contida energia. Aquela liberação energética que você vê em forma de clarão, de luz, aquilo ali é só parte da energia. Tem uma música do Dio que diz, Holy Diver, né? Diz que some lights, algumas luzes nossos olhos não podem ver. E é verdade. Existem emanações que nós não podemos ver. Então quer dizer que se os nossos 5 sentidos não percebem, a gente pode achar que não existe, mas existe. Né? Nossos instrumentos é que são limitados. Então, e tem outra coisa, a noção que você tem de ateu, de uma pessoa ateia, é distorcida, viu? Porque as maiores atrocidades, como o rapaz, aquele, eu esqueci o nome dele, rapaz, aqui, o Tomichio, né, do canal... esqueci, é um da tropa dos Lanternas Verdes, ele falou, no passado, o que era moral, hoje é completamente imoral, e as maiores atrocidades da humanidade, geralmente são cometidas por religiosos, por padrões e parâmetros e preceitos religiosos. O ateu não oferece nenhum animal ao seu Deus. E nenhum ser humano também. E muitas religiões oferecem ainda hoje animais e seres humanos. É normal oferecer sangue e carne para que os deuses sintam o aroma daquela carnificina ali. Então eu acho que são assuntos completamente... sem sentido. Acreditar em Deus é uma coisa, desse Deus bíblico, nesse Deus formatado e enclausurado numa forma humana, é muito difícil de acreditar. Existem outras inteligências infinitas, isso é fato. A inteligência está dentro do átomo, do menor dos átomos, né? Só que a gente talvez não esteja preparado para entender a inteligência que existe na matéria e ao nosso redor como um todo. Né? Mas esse Deus sisudo, vingativo, maldoso, que mata, que pune, ele não puniu o diabo. Se Deus quisesse um mundo justo e perfeito, além de ter nos dado poderes para lutar contra as forças do mal por nós mesmos, né? Ele também nem teria criado o diabo. Ou quando o diabo pensou em traí-lo, teria destruído o diabo de pronto. Porque Deus faz muito bem isso com a humanidade. Olha o dilúvio, Sodoma e Gomorra, os ataques que você vê que Deus ajuda os hebreus contra os inimigos, né, do povo hebreu na Bíblia, você pode ver lá. Então, querido, limitar por muito baixo a imagem desse ser tão grandioso que você chama de Deus e outros de universo. Não dá. Os parâmetros e os preceitos dos religiosos fanáticos, não estou dizendo que você é fanático, estão todos deturpados. Falta diálogo, falta inteligência, falta conhecimento da própria Bíblia e conhecimento dos deuses históricos e de fatos históricos que estão aí espalhados pelo mundo, porque não se esqueça, esse Deus hebreu da Bíblia é apenas um dos infinitos milhares de deuses que existem. Então precisamos abrir a mente para ter uma sociedade sempre nivelada pelo alto, pela inteligência e não pela burrice e ignorância. Um abraço.